Futuros doutores e futuras doutoras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quando algo de ruim acontece, você tem três escolhas: deixar isso definir você, deixar isso destruir você ou fazer isso te deixar mais forte. Escolha a terceira opção. Estamos começando mais uma videoaula de geografia para o primeiro ano do ensino médio e puxa a vinheta. Ok, galerinha, nosso assunto de hoje será a dinâmica externa da Terra. O trabalho dos agentes internos do relevo é complementado ou modificado pela ação dos agentes externos, que desgastam, destroem e constroem formas de relevo, modelando a superfície da Terra. Os dois principais agentes externos são o intemperismo e a erosão. O intemperismo corresponde a um conjunto de processos que causam a decomposição ou a desintegração dos minerais que compõem as rochas. É resultado da exposição contínua das rochas a agentes atmosféricos ou biológicos, que pode ser físico ou químico. Como exemplo de intemperismo físico, nós podemos citar o congelamento da água retida em uma fenda de rocha. Como o volume da água aumenta quando ela se congela, os sucessivos derretimentos e congelamentos podem causar o alargamento da fenda e a desagregação das rochas. No intemperismo químico, as rochas se decompõem a partir de uma reação química ocorrida com o contato de elementos como o ar e a água. Também podemos dizer que a matéria orgânica ou organismos produzem alterações químicas e físicas. Um animal, por exemplo, que escava e se movimenta em fissuras, pode quebrar uma rocha, assim como uma fratura de rocha pode ser alargada pela raiz de uma árvore. Os solos, por exemplo, são resultado do intemperismo. Já o trabalho de erosão compreende três etapas: o desgaste, o transporte e a deposição dos materiais que compõem a crosta terrestre. Os principais agentes erosivos são a água das chuvas, das enxurradas, do gelo, dos rios, mares e oceanos, o vento e as atividades humanas. A erosão pluvial é aquela causada pela água da chuva. Ora, a chuva é um dos agentes erosivos mais ativos. Ao cair contínua ou intensamente sobre uma área, pode abrir desde pequenos buracos até enormes rachaduras no solo. Além disso, pode causar o desgaste do solo, arrastando com as enxurradas parte do material que o compõe. Conforme o grau de agressão da força destrutiva dessas águas, podemos considerar diferentes tipos de erosão pluvial, como a superficial, a laminar, a erosão de sulcos e a erosão de ravinamento, que é a forma mais agressiva de erosão pluvial. Esse tipo de erosão abre verdadeiras crateras no solo, as perigosas vossorocas, que levam grandes pedaços de terreno cultivável, pastos e até mesmo parte de ruas de cidades. O desgaste provocado pelas águas da chuva pode ser mais intenso com a inclinação do terreno e a falta de vegetação. Chuvas fortes deslocam e transportam materiais nas vertentes dos morros, provocando deslizamentos e desabamentos que colocam muitas áreas em risco. Geralmente, como são áreas ocupadas pela população de baixa renda, as tragédias decorrentes desses deslizamentos assumem proporções sociais muito graves. Os deslizamentos ocorrem graças à tendência que a camada superficial do solo tem de deslizar de cima para baixo. A velocidade e a intensidade desse deslizamento vão depender da maior ou menor permeabilidade dos solos e do declive. Já a erosão fluvial
é aquela causada pelas águas dos rios na superfície terrestre. Esse trabalho compreende o escavamento do leito, o transporte e a deposição ou acumulação de sedimentos. Enquanto escavam seu leito e modelam as vertentes, as águas dos rios formam os vales fluviais, que podem ter diferentes aspectos. Esse é o trabalho mais significativo da erosão fluvial. Vejamos agora as principais formas de vales. Vale em calha, vale normal e vale assimétrico. A profundidade, a largura e as formas desses vales modificam-se com o tempo. As fases desse trabalho de modificação do relevo realizado pelos rios podem ser comparados com as etapas da vida humana, ou seja, juventude, maturidade e velhice. Na fase de juventude, o rio realiza o trabalho de erosão. Na fase de maturidade, o rio transporta sedimentos e começa o trabalho de acumulação. Já na fase de velhice, predomina o trabalho de deposição com formas como as planícies fluviais e os meandros, que são curvas mais acentuadas nos rios. Já a erosão marinha, como o próprio nome sugere, é aquela causada pela água dos mares e oceanos. O trabalho das águas do mar sobre os litorais pode ser construtivo ou destrutivo. O trabalho construtivo é chamado acumulação marinha. As praias são o resultado mais marcante desse trabalho, do qual também resultam as restingas, cordões arenosos paralelos à costa, os túmulos, cordões de areia que ligam uma ilha ao continente e os recifes que se originam da consolidação da areia de antigas praias, ou pela acumulação de corais, os chamados recifes de corais. No Brasil, por exemplo, os recifes são encontrados no litoral do Nordeste. Na maioria das vezes, na maré baixa, formam piscinas naturais, muito apreciadas por turistas brasileiros e de outras partes do mundo. O trabalho de desgaste realizado pelas águas do mar é chamado abrasão marinha. As formas típicas de abrasão marinha são denominadas falésias ou costas altas. Já a erosão glacial é quando o gelo modela o relevo através das geleiras, que são massas de gelo formadas nos continentes, em regiões onde a quantidade de neve que se precipita é menor do que a de neve que derrete. Já a erosão eólica é aquela causada pelo vento esse que é um poderoso agente erosivo que atua principalmente nos desertos e nas praias, realizando um duplo trabalho sobre o relevo terrestre. Desse duplo trabalho nós podemos citar a destruição, que compreende a deflação, ou seja, quando ele retira e transporta partículas finas das rochas, e a corrosão, que é quando lança essas partículas contra outras rochas, escavando-as com violência. Desses ataques do vento às rochas resultam grandes depressões, planaltos pedregosos ou formações com aspectos exóticos, como cogumelos e taças. Já a acumulação acontece quando ele deposita os materiais que carrega. O trabalho mais típico de acumulação dos ventos são as chamadas dunas, que são grandes elevações de areia que podem ser fixas ou móveis, pois mudam de lugar conforme a direção do vento. Outra consequência desse trabalho é a formação de sedimentos muito finos, amarelados e férteis, formados por quartzo, argila e calcário, o chamado lóis. Sua área de ocorrência mais conhecida é a China meridional. Então, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através do Google Classroom e Google Meet, devido a essa época de pandemia que estamos vivendo. Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger no YouTube,
dá um like, faça um comentário para que eu possa saber quantas pessoas assistiram esse vídeo. Inscreva-se e clique no sininho de notificações para fortalecer nosso canal. Compartilhe esse vídeo, responda às atividades que vocês estão recebendo para que possam acumular pontos nesse bimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!